Sounds of South Summit Brasil. Realização Instituto Caldeira. Jornal do Comércio. Radioativa Produtora. Vamos lá então, tô aqui com o Márcio Calage, diretor de marketing da Vulcabras. Tô conversando contigo aí depois de um dia de agenda intensa aí, né? Como que tu tá vivendo essa semana de grandes eventos aqui no Caldeira, de pré-South Summit? É uma alegria como porto-alegrense enxergar a cidade acolhendo a inovação e a inovação acolhendo a cidade, né? Então, é um orgulho e me sinto quase na obrigação de contribuir, participar para engajar e tornar o evento ainda maior dentro do que eu posso. Maravilha. Eu estava comentando contigo aqui antes da gente começar que a Vulcabras está voando, assim, né? Como é que grandes resultados, né? Novos produtos, resultados financeiros importantes, parcerias. Como é que vocês estão vivendo esse momento aí da empresa? É um momento muito especial da Vulcabras. Acho que são 14 trimestres de crescimento, né? Um feito histórico quando a gente compara mesmo com as outras empresas do mesmo segmento, assim, a gente vê o resultado excepcional de um trabalho integrado que nasce, né, da certeza do que é a vocação da Vulcabras, que é o esporte. Então, foram anos de desenho dessa estratégia, em que a empresa licenciou a Azaleia, a marca Azaleia, trouxe a Under Armour, trouxe a Mizuno, e a gente investiu muito na Olímpicos, encontrou esse espaço de cada marca. A Olímpicos é a marca que democratiza o acesso à alta performance, mas está, né, vivendo um momento muito especial com o lançamento da linha Corre. A Mizuno como marca internacional que tem produtos de altíssima tecnologia, e a Under Armour com, né, um olhar pro guarda-roupa do atleta, né, da roupa completa, do vestuário, e isso sendo bem contado e aceito pelo trade, né, tá trazendo esse momento realmente único para nós. Esse momento de externalização desse sucesso é o que a gente vê, né? Agora, da porta para dentro, o que tu explica aí, principalmente, né, tu como gestor, né, principal líder da área de marketing da empresa? Sinergia, cocriação, colaboração, né? Uma diretoria, pensando eu e meus pares, que troca muito, se cobra muito no que precisa ser cobrado, mas que tem na liderança do Pedro também uma visão de que não adianta uma área ir bem se todos não forem. Então, essa visão integrada, essa visão colaborativa trouxeram esses resultados que a gente está enxergando, que está ficando evidente agora para quem está fora, né? A gente está vivendo isso há 2, 3 anos, né? Já vivendo, são 14 trimestres de recorde, então que a gente de fato foi enxergando que a gente estava no caminho certo, com os espaços das marcas, cada história sendo contada da maneira como precisa ser contada. Vamos falar um pouquinho sobre Creator Economy, né? Ou seja, o quanto a relação de vocês também com esses criadores de conteúdo, o quanto vocês fomentam isso, quanto isso está presente no dia a dia da marca e no próprio resultado que está sendo construído, né? A gente hoje vive, vou falar aqui de Olímpicos, um grande case no mercado da corrida, né? Assim, a gente conseguiu transformar um tênis de corrida num ícone desejado no Brasil inteiro, competindo com as principais marcas do mundo. Isso aconteceu pela aproximação nossa da comunidade corredora. E aí, quando a gente fala da comunidade corredora, a gente está falando dos produtores de conteúdo, dos creators, dos influenciadores, né? E também dos pequenos influenciadores que simplesmente correm no parque todos os dias e, por fazerem parte de uma assessoria de corrida, influenciam os outros membros daquela assessoria. Então, esse desenho de um ecossistema de corrida trouxe muita consistência no nosso trabalho, porque a gente trouxe essas pessoas para co-criar o produto. Sim. Então, a gente nasce não só divulgar, da ideia de que se a gente não é a gente precisa ser a marca mais próxima como marca brasileira do corredor, e que se a gente tiver uma escuta atenta à comunidade da corrida, a gente vai desenvolver os melhores produtos. E aí, então, tem esse trabalho de descobrir quem é capaz de gerar evidência, ou seja, quem é capaz de tornar conhecido algo de maneira muito rápida por uma base de audiência,
mas que por já ter se tornado um veículo não tem tanta credibilidade do que aquele cara que ama correr, adora falar de produto, adora falar de corrida, é o planilheiro, mas é aquela pessoa que dentro dos seus amigos, ele é o que corre, né? Esse cara talvez seja o cara que mais influencia em relação a um tênis de corrida, aqueles que vão começar a correr. Sim. Porque não tem a camada publicitária ou do outro interesse, e sim simplesmente a paixão dele por conhecer produto e a vontade que ele tem de produzir. Então, essas são as pessoas que de fato influenciam. Sim. Né? Não tem um melhor ou pior. É o conjunto das coisas que tornam o trabalho reconhecido. A pessoa que te traz evidência, ele é a fumaça do fogo. Sim. Né? Tu consegue ver de longe porque o fogo produz fumaça. Mas não é o fogo que queima. Quer dizer, não é a fumaça que queima. Quem queima é o fogo. Então, essa relação, ela precisa acontecer entendendo o que a gente precisa de fogo, o que a gente precisa de fumaça para tornar o trabalho percebido. Incrível. E esse conceito da influência e da evidência é interessante, principalmente quando a gente pensa, é a própria nova economia aí, né? Porque Exato. Esses dias eu estava vendo um estudo que mostrava que a gente sempre teve a linha vertical ali, que era a linha do poder, que estava nas grandes empresas, nas grandes instituições, nos veículos de mídia tradicionais. E aí, nos últimos anos, com a nova economia e com esse mundo cada vez mais conectado, a gente começa a ter a linha horizontal, que é das pessoas, que é a potência, né? E a gente tem o melhor dos mundos quando consegue unir o poder, por exemplo, de uma grande empresa, com a potência das pessoas, assim, né? Me parece que é uma aposta muito que vocês estão fazendo. Adorei isso. Vou pegar para mim, me manda depois mano. O artigo, Paty, para eu ler. Porque eu acho que existe, sim, nisso que tu tá dizendo, também a certeza de que as marcas precisam descer do pedestal. Elas não têm mais a autoridade da mensagem. A mensagem, ela está sendo postada por bilhões de pessoas a todo tempo. Então, se eu achar como marca que o meu discurso é o discurso que todos verão, eu estou sendo míope. Se vocês digitarem Olímpicos Corre no YouTube, vocês vão ver que seria impossível competir contra a quantidade de conteúdos que postam do Olímpicos Corre no YouTube. Então, não adianta eu imaginar que eu fiz o meu trabalho postando o meu conteúdo. Como é que eu trouxe essas pessoas todas que produzem conteúdo para próximo, oferecendo um evento, oferecendo mais explicações sobre o produto, abrindo no detalhe para essas pessoas, para que elas possam depois conectar o que a gente está querendo construir com a audiência dela da forma como ela quiser. Né? Literalmente tendo feito o trabalho bem feito de conexão e de fato acreditando no produto, porque não adianta o produto ser ruim, né? Porque depois as pessoas não vão proteger a estratégia. Sim, não tem uma comunidade que vai te defender, né? O único jeito que eu tenho é de saber que eu fiz o produto certo. Agora eu chamo as pessoas e deixo elas contarem da melhor forma possível isso para suas comunidades. Aí a gente tem, né, essa combinação valiosa. Eu não sei o quanto também vocês se relacionam com essa comunidade de influenciadores, assim, mas tu percebe um amadurecimento também, porque a gente teve algumas fases ali, né? Ou seja, às vezes os próprios influenciadores, eles acabam se tornando tão... quase uma empresa, que daí eles já vão lá pro eixo, que eu tava comentando, o eixo do poder, e as pessoas passam a não acreditar, porque elas já entendem que como é que é isso, assim, como é que é buscar o genuíno das pessoas, porque as pessoas, elas veem o resultado do viral. Isso. Mas isso é intencional, não é por acaso que viral acontece, na maioria das né? vezes, exatamente. Na maioria das vezes, aquilo tem uma estratégia por trás, né? Mas tem uma coisa relevante no que tu tá falando, que é a necessidade da gente acompanhar a mudança dos tempos. O nosso cérebro, ele não tá acostumado para acompanhar um mundo que se transforma de maneira tão rápida. Isso nos traz estresse, ansiedade, um monte de coisa que a gente está vivendo hoje nos dias de hoje, né? Mas a necessidade da gente estar na página do livro, na página certa do livro, é fundamental, porque as coisas mudam muito rápido. Se a gente for olhar, há muito pouco tempo atrás, existia uma relação entre as pessoas que eram os famosos, conhecidos vulgarmente até como os globais, ou seja, precisava estar numa novela, precisava ser ou um músico. E aí as pessoas começaram a se identificar com outro perfil de ser humano, que era o perfil que era parecido com ela e estava produzindo conteúdo para essa coisa nova que era a internet, que possibilitava a gente distribuir o conteúdo gratuitamente.
E aí as pessoas começaram a acompanhar essas pessoas, porque ela tinha a mesma realidade, a mesma capacidade de investimento, né? Então eu preciso me investir bem para uma festa, eu vou seguir essa menina que também não tem tanta grana, que não recebe a quantidade de produtos que os outros caras recebem. Agora mudou. Esses influenciadores recebem todos os dias os kits, são convidados para sentar na primeira fileira dos desfiles, né? Tu já percebe um conteúdo falso, Exato. Da parte deles. Exato. E aí tu começa a ver uma movimentação grande em que aquele grande número, aquela grande audiência, ela, se não bem cuidada, ela pode atrapalhar a vida do influenciador, porque ele para de influenciar. Ele passa a ser visto como um canal. E daí tudo bem, desde que a pessoa tenha consciência disso. Mas vai mudar a forma de monetização, tu vai ganhar a partir de views, a partir da tua audiência, tu vai ganhar da plataforma o dinheiro, né? Daqui a pouco tu não vai ser tão relevante para as marcas, tu vai deixar claro que tu tá fazendo propaganda, mas aquilo talvez não engaje tanto. Então é uma equação que exige que a gente esteja entendendo sempre qual é o objetivo que a gente quer ao final do trabalho, para que a gente possa desenhar uma estratégia de fato eficiente. Porque as pessoas, elas estão muito atentas, né? Assim, às vezes eu tô rolando ali um feed no Instagram e aí passa alguma coisa que eu olho e eu digo, isso aqui é publi disfarçada. Daí tu vai olhar nos comentários, todo mundo dizendo assim, publi. Isso. As pessoas sacam, né? Elas estão buscando a verdade cada vez mais, né? A não ser que seja assim, todo mundo saber que naquele dia chegou o novo iPhone na loja. Sim. Não interessa se é public post ou não, a informação é relevante pro público, se aquele público tem afinidade. Tipo, vai ter show em Porto Alegre. Eu adoraria que tivesse um influenciador que passasse o dia inteiro dando agenda de shows. Independente se ele está sendo pago ou não, é uma informação útil para mim. Sim. Então, em alguns casos, a publicidade pode ser útil. Para camada, quando a gente está falando de micro-nicho, as pessoas saberem que tal dia, tal horário vai ter o lançamento de um tênis que tem só 300 pares, pode ser relevante para aquela audiência que quer comprar os 300 pares. Independente se ela foi paga ou não para isso. Então, por isso que existe sempre o objetivo. A gente tem que refletir à luz do objetivo, né? E entender de maneira agnóstica que o certo e o errado não existem. A mesma coisa pode ser certa ou errada dependendo do objetivo do trabalho. Maravilha. Márcio, eu vou te liberar aí, sei que a tua agenda tá corrida. Muito obrigada pela atenção. E vamos aí, de repente, fazer uma segunda rodada. Isso. Que tem bastante assunto pra gente destrinchar. À tua disposição. Combinado, então. Obrigada. Obrigado. Sounds of South Summit Brasil. Realização Instituto Caldeira. Jornal do Comércio. Rádio Ativa Produtora.